Bom, eu sempre falo para você no Vida Melhor sobre a importância de fazer uma cirurgia dentro de um hospital. Em todas as nossas entrevistas com médicos, quando a gente fala sobre cirurgia, é sempre muito bem pontuado da importância de você escolher um bom profissional, mas também escolher um bom hospital. Hoje eu vim até um hospital mostrar para vocês como é que é essa estrutura interna e quais são os procedimentos necessários para que a cirurgia seja feita com segurança e que o paciente realmente possa se sentir amparado. Vem comigo porque a gente vai agora fazer uma visita detalhada a um bom hospital. Doutora, a gente sempre fala no programa que é importante escolher um hospital na hora de fazer um procedimento cirúrgico. Eu queria ouvir do ponto de vista médico o porquê. Qual é a diferença básica entre operar num hospital para operar numa clínica ou mesmo num consultório? Normalmente as clínicas, elas são preparadas, tem todo um tipo de suporte que são característicos de uma estrutura um pouco menor. Num hospital, você tem uma estrutura um pouco melhor do ponto de vista técnico e também do ponto de vista estrutural. Você pode ter uma UTI, você tem um médico de plantão que vai ver o paciente se acontecer alguma coisa diferente. Então é lógico que quanto menor a estrutura, maior é o risco que você corre. Então quem faz o procedimento e quem se submete tem que ter essa noção de que numa estrutura pequena, o procedimento tem que ser pequeno com o menor risco possível. Uma outra noção que tem que ficar muito claro quando você vai se dispor a fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico é que nenhum procedimento é isento de risco. Por mais que a gente procure alguma coisa no pré-operatório, existe um protocolo que você segue, existem exames que são específicos, existe toda uma pesquisa que você faz antes, mas que você não consegue garantir que doenças raras, doenças inevitáveis possam ocorrer. E quando esse risco é identificado, é melhor que você vá para uma estrutura que seja compatível com aquele risco. Oi, no hospital, como é que vocês fazem para garantir que o procedimento seja seguro, que dê tudo certo, que o paciente realmente possa ficar tranquilo em relação ao que vai acontecer? Uma coisa é risco, outra coisa é erro. Uma coisa é uma complicação inerente ao procedimento, você ter um hematoma, um sangramento, outra coisa é você fazer o procedimento errado ou você não tomar algum cuidado que você precisava tomar. E toda a estrutura hospitalar visam basicamente tentar controlar esses riscos da melhor forma possível. Doutor, você falou ainda há pouco que o paciente pode visitar o hospital, conhecer o centro cirúrgico, mas na prática isso pouco acontece. Eu, pelo menos, nunca entrei num centro cirúrgico sem ser anestesiada, né? Não conheço um centro cirúrgico. E acho que as pessoas em casa também não conhecem. A gente pode dar uma passeada e ir até lá para mostrar como é que funciona? Lógico, mas você se prepara, porque você vai para esse ambiente que a maior parte das pessoas acha hostil, mas que o cirurgião acha que é o lugar mais tranquilo do mundo. Bom, aqui quase que é a entrada mesmo do centro cirúrgico. O paciente vem ali pelo corredor, chega aqui. O que acontece nessa sala? Bom, essa sala é a recepção do paciente, onde várias coisas são confirmadas. Se o paciente é esse, se a cirurgia é essa, se o lado em que a cirurgia vai ocorrer é o lado correto. Então isso é checado várias vezes. Conferir pulseira, no próximo passo, conferir pulseira de identificação de novo. Realmente é um checklist para você ter a certeza de que tudo vai ocorrer na pessoa certa, do jeito certo. Aqui nessa sala o paciente já chega anestesiado? Não, o paciente chega consciente. A maior parte das vezes esse formulário tem que ser aplicado com ele consciente porque ele precisa responder. E essa recepção, muitas vezes, é o início da sedação que ele recebe antes de ir para a sala operatória, que é onde a gente vai agora. Então vamos lá para a gente conhecer. Aqui é um quadro do checklist. Esse quadro ele vai ser redigido cada vez que chegar um paciente aqui. É uma caneta que você pode limpar depois, isso aqui permanece na sala. Isso é feito em voz alta. Os membros da equipe cirúrgica, eles precisam se conhecer, saber quem eles são. E nesse conhecimento também faz parte a entrevista com o paciente. Então, em voz alta mesmo, a gente pergunta se o paciente é esse mesmo, se ele tem, qual é a lateralidade, qual é a área em que vai ser operada, se tudo que eu preciso para fazer a cirurgia está na sala.
preocupação muito grande é que a infecção não aconteça nas feridas da operação, nas incisões. E para isso existem formas de você evitar que isso aconteça. Uma delas é dar algum tipo de antibiótico que não vai tratar a infecção, mas vai prevenir a infecção. A gente pesquisa se o paciente tem algum tipo de alergia, se ele tem antes da cirurgia, se ele está bem posicionado, se os materiais estão estéreis. Vocês percebem que são inúmeros passos. E cada passo corresponde a um risco. E se isso a gente não tivesse uma forma organizada, padronizada e de checagem contínua, ia a gente acabar correndo um risco que seria absolutamente evitável. Ótimo exemplo, inclusive, para outros hospitais de outros estados. A gente sabe que o nosso Brasil é enorme, está aqui um método simples e realmente muito útil e importante. Agora, aqui, vamos tentar entender o que acontece aqui, o que é cada equipamento. Eu estou vendo que é uma sala ampla, super arejada. Fluxo de ar laminar significa que o fluxo ele é numa direção adequada, de tal forma que a circulação de suspensão, de coisas suspensas no ar, seja minimizada. Os monitores têm algumas coisas obrigatórias. Eu preciso saber como estão os batimentos cardíacos, preciso saber como é que está a saturação do oxigênio no sangue, preciso saber de forma contínua como é que está a pressão arterial do paciente. O carrinho de anestesia, ele vai fazer a ventilação. Por vezes ele também, nessa ventilação, junto com o oxigênio, junto com o nitrogênio, junto com os gases próprios do ar, ele vai regular a saturação de oxigênio que tem nessa mistura. E mais, existem alguns tipos de anestésico que são inalatórios. Os riscos anestésicos no país em desenvolvimento chegam a ser 1000 vezes maiores do que os riscos anestésicos nos países já desenvolvidos. E parece que não, então é por causa do equipamento? Não, não é por isso. É porque eles se precavêm contra as coisas que podem acontecer. São pacientes que têm dificuldade para serem intubados ou que durante a intubação eles não têm jejum adequado, eles vomitam e aspiram. E isso são coisas que parecem muito simples, mas que são gravíssimas. Então tudo isso a gente já pode se prevenir antes. Se você olha o paciente, você tem condição de saber se a intubação vai ser difícil ou não. Nesse sentido, também é muito importante a conferência da barreira asséptica, ou seja, se o material está corretamente esterilizado, existem para isso marcadores próprios dentro das caixas estéreis e faz parte do nosso checklist lá também, você vê se o que a gente chama integrador, que é o marcador, ele está na coloração adequada, conferindo então, olha, isso realmente foi esterilizado de acordo. Isso tudo a gente tem que pensar antes.